Olá a todos, eu sou o pastor Andrei Medeiros, estou aqui juntamente com o pastor Rogério, nós somos pastores aqui na Igreja Batista Geração Eleita em Sobradinho, DF. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa origem. Quem são os batistas? Como se deu o surgimento da Igreja Batista? Quem foram os pioneiros dessa denominação tão importante na nossa história? E hoje nós vamos abordar sobre as três principais teorias de surgimento da Igreja Batista. Pastor Rogério? É muito bom estar aqui. A gente vai começar então essa série de vídeos, né, para a gente poder explicar, para dar base, para a gente saber a nossa origem. E eu acho que é uma razão importante para isso. Se a gente não sabe de onde a gente veio, dificilmente a gente vai ter estrutura suficiente para saber qual o nosso destino. Pensando nisso, então, a gente precisa olhar para os nossos antepassados. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e eu perguntei qual a origem do Andrei, da família do Andrei, e o Andrei falou que ele consegue ir até a avó dele. Né? O Caio falou que vai até a bisavó. E isso acontece na maioria dos brasileiros. A gente não consegue muito além disso. Mas é importante saber de onde a gente veio para que a gente saiba qual é a nossa raiz. E conhecendo isso, a gente tem a orientação para conseguir prosseguir, né? Confirmar os valores corretos e alterar aquilo que precisa ser mudado. Em 2022, ano passado, os batistas celebraram 151 anos de história. Isso faz, então, com que esse ano a gente vá para 152 anos de história no Brasil. Mas qual foi a nossa origem? Batista é a única denominação no mundo que não tem um organizador. Como tem outras igrejas, fulano de tal organizou a igreja, foi o primeiro a começar a igreja. Batista é a única denominação que não tem isso. O que nós temos são três teorias aí que tornam a nossa história como batista linda, cheia de luta, cheia de referências. E pastor, comenta para nós um pouco sobre essas três teorias. Qual foi a primeira teoria que os estudiosos vão abordar sobre o surgimento dos batistas na história? Olha, a gente vai ter essas três teorias aí, elas vão começar com a primeira delas, a gente é conhecida como JJJ, J três vezes, Sim. né? João, é, João Jerusalém e Jordão, ou João Jordão e Jerusalém, é a primeira teoria. A segunda teoria é da nossa origem anabatista, tá? Que vai puxar a nossa formação lá dos princípios e valores que os batistas apresentam. E a terceira geração é a histórica ali do separatismo da Igreja Anglicana da Inglaterra. A primeira teoria do JJJ, ela vai trazer a história, depois ali 1900, depois da Segunda Guerra, mais ou menos, ou entre a Primeira e a Segunda Guerra, tenho que buscar essa data mais correta. Mas um autor americano escreveu um livro chamado Rastro de Sangue. E o que esse autor faz? Ele puxa a origem desde João Batista, batizando Jesus, e ele começa a falar que ali foram a origem dos batistas, por conta de valores e princípios, e ele vai trabalhando essa linha histórica, tá? Traçando desde os discípulos de Jesus até aquele momento. Ele vai com uma linha cronológica, mas há uma questão que é levantada com relação a essa teoria e a esse livro, basicamente. O autor não se preocupou de trazer referências bibliográficas para o texto que ele escreveu. Então, sem as referências bibliográficas, não dá para ter uma comprovação científica do que ele está falando ali, tem base para dar estrutura para a gente. Constantino, imperador romano, no século IV, 386, se não me falha a memória, ele se converte. Sim. E aí ele junta a igreja ao Estado. Ele entende que a religião tinha uma força muito grande e ele traz para dentro do Império Romano. E algum dos descendentes dos discípulos, dos pais da igreja ali, não concordam com essa teoria, com esse juntar da igreja com o Estado. E eles, então, se separam, eles colocam à margem, né, do Estado e começa a ser perseguido. Esse grupo de cristãos, eles já eram perseguidos pelos judeus, já eram perseguidos pelo Estado romano.
Constantino se converte, traz o cristianismo para dentro do Estado romano. Esse grupo fala, não concordamos da junção do Estado com a igreja, e agora eles têm mais um grupo para poder persegui-los. A partir desse movimento, desses primeiros ali, da conversão, que a gente pode chamar dos primeiros separatistas, vai ter outros grupos que vão ter nomes variados ao longo da história, mas que vão defender alguns princípios e valores que são comuns a todos eles. Então, você vai ter os montanhistas, os morávios, os valdenses, os russistas, huguenotes. Todos eles trazem uma raiz ancestral das nossas convicções, dos nossos valores batistas. Mas essa é uma teoria muito difícil de se comprovar por conta das referências históricas que o autor de Rastro de Sangue não conseguiu juntar. Ela é uma teoria hoje menos aceita.